Você já se perguntou por quê, mesmo se entregando, mesmo fazendo tudo certo, mesmo amando com todo o coração, ele ainda assim parece distante, frio, confuso, ausente, como se algo nele simplesmente não estivesse disponível, como se por mais que você se doasse, ele não fosse capaz de enxergar o seu valor. Você já sentiu que estava lutando sozinha? Que todo o peso da conexão estava nas suas mãos? Que, enquanto você se entregava emocionalmente, ele apenas existia ali, como se estivesse em outro lugar? O mais cruel nos relacionamentos não é a ausência do amor, é a ausência da reciprocidade, a ausência de presença. E essa ausência tem um efeito devastador. Ela esgota, ela cansa, ela faz você duvidar de si mesma, faz você pensar que o problema é você, mas o problema não é você. O problema é o padrão, é a forma como nos ensinaram a amar, a esperar, a tentar conquistar alguém com sacrifícios, com esforço, com insistência, como se amor tivesse que ser conquistado através do sofrimento. O que ninguém te contou é que existe uma única ação capaz de virar completamente a dinâmica entre você e um homem. Uma ação que não exige esforço, não exige gritos, nem estratégias manipulativas, mas que muda tudo, porque ela toca um ponto cego na mente dele. Um ponto que, quando ativado, ele jamais esquece. Antes de te revelar qual é essa ação, você precisa entender algo essencial sobre o comportamento masculino. Algo que muitos homens jamais vão admitir, mas que, uma vez que você compreenda, vai mudar completamente a forma como você se relaciona com eles. A maioria dos homens não sabe lidar com a profundidade emocional de uma mulher. Eles foram ensinados a serem racionais, práticos, a esconder sentimentos, a se afastarem da vulnerabilidade. Para muitos deles, amar de verdade é se sentir fora de controle, e isso os assusta. Por isso, quando uma mulher está sempre disponível, sempre entregando, sempre presente, sempre tentando, o cérebro masculino cria uma ilusão de controle. Ele sente que está no comando da dinâmica, e quando ele sente que está no comando, ele se acomoda. Acomodação é o maior inimigo do desejo, porque o desejo precisa de mistério, de imprevisibilidade, de tensão emocional. Quando tudo está dado, entregue, revelado, o desejo morre, não porque ele não te valorize, mas porque o cérebro dele para de prestar atenção. É por isso que tantas mulheres incríveis, fortes, carinhosas e disponíveis acabam sendo ignoradas, não porque não sejam boas o suficiente, mas porque foram previsíveis demais, boas demais, presentes demais, e o excesso de presença, paradoxalmente, gera ausência emocional. Agora, presta atenção nisso. A mente masculina responde ao estímulo da escassez. Isso é biológico. Quando ele sente que está perdendo algo valioso, seu cérebro ativa um modo de atenção extrema. O sistema límbico dele, responsável pelas emoções, entra em estado de alerta. É aí que entra a única ação capaz de virar a chave na mente de um homem, retirar a sua energia emocional. Mas entenda bem, não estou falando em punição. Não é ignorar, não é fazer joguinho, não é desaparecer para causar ciúmes. Isso é imaturo, e homens emocionalmente maduros percebem. A energia que você precisa retirar não é a física, é a emocional. É quando você para de se esforçar para ser entendida, quando você para de explicar o tempo todo o que sente, quando você deixa de tentar agradar, quando você para de correr atrás, de se justificar, de manter conversas que ele claramente não quer manter. É quando você escolhe o silêncio consciente, a presença firme, mais contida. É quando você decide não mais lutar por migalhas e passa a se escolher a sua paz. Essa atitude muda tudo, porque ele sente. Mesmo sem você dizer uma palavra, ele sente. O olhar muda, a vibração muda, a forma como você ocupa o espaço muda. Você não está mais implorando por conexão, você está apenas ali, mais inteira em si mesma.
É nesse momento que o jogo psicológico muda, porque a energia feminina é poderosa. Quando ela se recolhe, o homem sente a ausência dela como um eco, como uma ausência que grita, e ele começa a pensar, começa a refletir, começa a lembrar. Ele lembra dos pequenos gestos, do carinho, da sua presença, do jeito que você o olhava, do quanto era bom estar ao seu lado, mesmo quando ele não valorizava isso. Ele lembra porque agora sente falta, e não importa o quão racional ele tente ser. A ausência da sua energia cria um espaço emocional que o faz questionar, que o faz perceber, que o faz querer voltar, porque o que é valioso só é reconhecido na ausência. Mas aqui está o ponto mais importante. Essa ação só funciona se for real, se vier de dentro, se for uma decisão profunda de que você merece mais amor, mais presença, mais troca. Essa ação precisa ser feita por você e não por ele. Porque quando você faz por ele, vira jogo, vira estratégia, vira manipulação, e o homem sente isso. Mas quando você faz por você, quando você realmente entende que merece mais do que alguém emocionalmente indisponível, isso vibra de outro jeito. Você se torna uma mulher que não precisa ser lembrada, porque você é inesquecível. Você é inesquecível quando não suplica por amor. É inesquecível quando não briga por atenção. É inesquecível quando, ao invés de correr atrás, escolhe caminhar para dentro de si. Você se torna inesquecível quando, em vez de gritar, silencia. Quando, em vez de implorar, se afasta com dignidade. Quando, em vez de dramatizar, olha nos olhos e diz com o silêncio: eu mereço mais. E isso marca, isso fica, isso atravessa. Homens não se lembram da mulher que se anulou por eles, mas jamais esquecem da mulher que os confrontou com sua própria ausência, que os fez enxergar, pela ausência dela, o quanto estavam vazios, porque o verdadeiro impacto emocional não vem do que você fala, vem do que você não precisa mais dizer, do que está nas entrelinhas, nas atitudes, no espaço que você não preenche mais com esforço, mas com presença. E a presença silenciosa de uma mulher que se ama é a coisa mais poderosa que um homem pode experimentar. Você quer que ele te lembre, você quer que ele mude, você quer que ele volte com a consciência do que perdeu. Então pare de tentar conquistar alguém que nem sabe o que está perdendo. Volte para você, recupere a sua energia, e quando ele vier, e ele vai vir, que seja você quem escolhe se ele ainda merece estar. Não porque você quer puni-lo, mas porque agora você entendeu que o amor que você buscava nele já existia dentro de você o tempo todo. Ele não vai te esquecer, não por causa de algo que você disse, mas por causa de quem você se tornou. Porque ele vai perceber, mesmo que não entenda racionalmente, que conheceu uma mulher diferente. Uma mulher que não precisa implorar para ser amada, porque ela já se escolheu, e essa é a lembrança mais poderosa de todas.